Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jo, do canal Bela Flor. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rega. Eu vou dar 10 dicas para vocês como regar nossas suculentas para você ter sucesso, para não ter erro na hora de você estar regando as suas suculentas. Tenho muitos comentários me perguntando como saber o dia certo de regar, quantas vezes por semana regar, como que eu posso saber se ela tá precisando de rega. Então, vamos lá nesse vídeo, espero que vocês gostem, que eu consiga ajudar vocês nessas dúvidas. Se você já gostou do assunto, deixa seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. A primeira dica que eu quero dar para vocês é: você tem que ver aonde que a sua suculenta está plantada. Ela está plantada num vaso, está plantada no chão, está plantada no tempo ou está plantada num ambiente com pouca ventilação. Então, você tem que prestar muita atenção na hora que você vai plantar a sua suculenta, que local que ela vai ficar. Isso influencia muito na rega. Por quê? Porque se ela fica no tempo, no sol e na chuva, você vai ter que prestar muita atenção que quando fica dias sem chover, a rega vai ter que ser mais frequente. Por quê? Porque você, com certeza, para plantar na chuva, vai ter que fazer um substrato bem drenado e uma camada generosa de drenagem, para quando vir os dias de muita chuva, ela aguentar passar todo o período chuvoso e assim, nas secas, nos dias mais ensolarados, vai prestar atenção porque vai precisar de réguas frequentes. Então essa é a primeira dica, prestar atenção aonde você vai cultivar a sua planta. No tempo, ambiente mais fechado e ensolarado, sem muita ventilação, porque no tempo a suculenta seca mais rápido, uma por conta do sol e outra por conta da ventilação que ela pega, né? Então, tem vento, ela tá sempre sendo ventilada. Isso depende muito das regiões, né? Tem região que venta menos, tem lugar que é mais quente. Então, prestar muita atenção ao ambiente e o vaso também é muito importante aonde ela vai ser plantada. Dica número 2. Eu falei um pouco para vocês ali na dica número 1 sobre o substrato. Então, a dica número 2 é o substrato. O substrato, para que você tenha sucesso no cultivo das suas suculentas, tem que ser bem drenante. Jo, e como eu sei se o meu substrato está bem drenante? Você tem que apertar ele na mão quando você prepara ele e ele tem que soltar, ou seja, ele tem que ficar bem poroso. Uma dica infalível é usar bastante carvão. Tem vários vídeos de substrato aqui no meu canal e eu vou voltar trazer mais um vídeo de substrato aqui no canal para vocês, porque tem N maneiras de você preparar o seu substrato, com bastante carvão, com substrato específico, tipo bem soltinho, Carolina Soil, ou para plantas ornamentais, que ele tem pedacinhos de madeiras pequenininhas, né, que já dá uma porosidade, areia grossa, que também ajuda a que o substrato fique mais poroso, e também a drenagem, que eu também falei um pouquinho na dica número 1, mas eu tenho que ressaltar porque é uma das dicas mais importantes. A drenagem e o substrato são infalíveis na hora de você cultivar sua suculenta, para você não ter problema com o apodrecimento. Então, quando você vai plantar num vaso mais fundo, que seria o caso desse meu aqui, ó, que é um vaso grande, você faz uma camada generosa de drenagem. Ele é um vaso fundo, então tem que ter aqui uma camada generosa de drenagem para que o restante fique de substrato. O que acontece? Se você cultiva na chuva, a água vai descer, vai ir escorrendo aos poucos pela camada de drenagem. Não vai ficar todo aquele substrato encharcado, que vai demorar muito mais tempo para secar. Ou seja, o vaso é grande, mas não vai muita terra, né? Vai pouco substrato. Então, isso ajuda muito. Então, essa fica para a dica número 2. Substrato muito bem especial e drenante para as suculentas, não só para você cultivar no tempo, né? Eu falo bastante de cultivar no tempo porque as minhas suculentas são quase todas elas cultivadas no tempo. Mas se você vai cultivar ela dentro de uma estufa, também precisa desse mesmo tipo de cuidado na hora de preparar o substrato e na drenagem, porque vai pegar menos ventilação, são ambientes com paredes fechadas, pega calor, pega sol pelo telhado, mas a ventilação vai diminuir pelos plásticos ou pelo sombrite, seja lá o que for que você tem em volta. Se você cultiva dentro de casa, na verdade, suculentas dentro de casa não dá certo, tá, pessoal? Olha só, eu cultivo essa aqui dentro da minha sala, pega muita claridade e mesmo assim, olha como ela tá com o miolinho bem branquinho. Eu tenho que trazer ela para pegar claridade durante o dia, quando eu tô fazendo o meu trabalho dentro de casa, limpando a casa, eu tenho que trazer ela aqui no meu hall de entrada para que ela pegue um pouquinho mais de claridade, para não estilolar tanto. As suculentas não suportam ficar dentro de casa, a não ser que seja
numa janelona enorme com muita claridade, que pega até o solzinho da manhã, senão não dá certo. Então, a dica número 2, já me estendi bastante, é o substrato ideal e a drenagem que seja excelente para que você não tenha perigo e nem tenha medo na hora de regar sua suculenta. Dica número 3. Então, na dica número 3, como que eu posso saber a hora certa de regar a minha suculenta? Se você tem ela assim no vaso, o que que você vai fazer? Você vai colocar o dedo no substrato, olha só. Coloca o dedo no substrato. Se o dedo sair assim, ó, limpinho, precisa regar, ela já está seca. Ah, mas e lá no fundo, Jô, como é que eu posso ter certeza? Se você tem medo, não tem muita experiência, vai com palitinho de churrasco, olha só. Coloca o palitinho, puxou, olha, saiu assim limpinho, só tá com pó, não precisa de rega. Tá vendo? Olha, só pó. Ah, tá, mas e como que eu sei se tá molhado? Olha só como dá uma boa diferença. Tá muito molhado esse substrato, não vou regar. Olha só o palito, a diferença que vai ficar. Opa, olha só. Barro saiu molhado, encharcado e bem sujo. Então, essa é uma dica de ouro para você saber se você precisa regar sua suculenta. Se você tem medo, se você tem dúvida, não tem muita experiência, o dedômetro ou o palitinho de churrasco vai ajudar muito você a saber a hora certa de regar. Quarta dica. Como que eu rego minha suculenta? Rego com uma seringa, é claro, né? Porque com a seringa não vai ter erro. Eu vou regar a suculenta com a seringa e não vou molhar muito. Gente, tá errada essa concepção. Nada a ver molhar com seringa. Esqueça isso. Ah, então eu vou molhar com a colher. Vou molhar com uma colher de água, né? Que eu sei que uma colherinha por semana tá bom. Também não. Esqueçam isso, gente. Não tem nada a ver seringa e colher. Você vai usar a seringa ou uma colherinha para molhar quando você planta em vasos assim, vasos de vidro, não tem furo, ó. Então, você vai controlar a rega com uma seringuinha, porque daí você coloca ali, não vai encharcar demais, porque depois que o vasinho tá pronto, o terrário tá pronto, se você encharcar demais, é só desmontando ele para secar, porque não tem como. Se você virar, vai estragar o vaso, vai derramar todas as pedrinhas, vai ficar feio, né? Não tem como você virar esse vaso. Então, a água que você errar na rega vai ficar toda aqui acumulada. Não pode errar na hora de regar o terrário. Então, pode usar sim uma seringa. Mas, para regar vasos de suculentas, ou até mesmo esses aqui que são canecas, ou vasinhos assim, normais, você vai usar ou um regador e vai molhar ela abundantemente, ó. Molhar bem molhadinho, pode molhar as folhas. Tem gente que diz que não pode molhar as folhas. Pode molhar as folhas, porque se fica na chuva, como é que você vai fazer? Automaticamente vai molhar as folhas. Então, ó, pode molhar bem as folhas, que não tem problema. Molha assim com abundância, tá? Até que a água saia por baixo do vaso. Aqui ainda não começou a sair. Ou simplesmente você, se você tem elas num lugar que você possa fazer bastante molhança, molha com os guinchos, ó. Molha com a mangueira. É excelente, tem que vazar por baixo do vaso. Pra você saber que a tua suculenta foi bem regada, ó, tem que acontecer isso, ó, tá vendo? Vazou por baixo do vaso, pronto, tá bem regada. Porque se você molhar só artificialmente por cima, ah, eu vou molhar com uma seringa, ah, eu vou molhar com um regador assim fininho, mas não vou molhar muito. O que que vai acontecer? A água vai ficar só um pouquinho aqui no vaso e as raízes só vão crescer até ali. Aonde tá mais molhadinha, onde ela recebe mais rega. Eles não vão crescer no vaso todo. Então, se você molha com abundância até vazar por baixo do vaso, ou com a mangueira até vazar por baixo do vaso, as raízes vão se alastrar e vão crescer no vaso todo, e a sua suculenta vai crescer muito, vai ficar muito bonita. Mas não esquece da regra do substrato. Essa é a regra mais importante, é o substrato bem drenante. Ainda falando da dica número 4 sobre a rega, precisa então ser regada as suculentas com muita abundância, dando um intervalo de tempo até que você perceba que o substrato está bem seco, que você vai voltar para a dica número 3, dedômetro e palito de churrasco. Tá seco o substrato, molha novamente, abundantemente, até o substrato ficar seco novamente. Dica número 5, qual a melhor hora para se regar as suculentas? Você rega as suculentas de manhã cedo, bem cedinho, ou no final do dia. Não aconselho você regar ela durante a tarde, quando tá aquele sol muito quente, porque daí ela vai receber aquela água e aquele sol quente em cima, então ela já fica um pouco murchinha por conta do sol, quando você cultiva isso no sol pleno, né? E daí você joga água nela
Se ficar água nas folhinhas, pode dar queimaduras. Então, melhor você regar de manhã cedo, bem cedinho, ou no final do dia. Essas são as melhores horas para você regar a sua planta. Dica número 6. Qual o vaso ideal para plantar as suculentas? Pessoal, vaso sem furo, só planta suculenta em vaso sem furo se você tem muito tempo para dar atenção para esse vaso. Como eu falei dos terrários, os terrários geralmente são feitos com plantas de meia sombra, vão receber bem menos regas e você tem que ter muito cuidado. Então, plante num terrário ou compre um terrário se você consegue dar atenção para ele, tá? E as canecas, as famosas canecas que todo mundo gosta de plantar nas canecas. Eu aconselho você furar a caneca ou o mesmo caso do terrário. Se você tem tempo de dar atenção para ela, de ver se precisa de mais regas ou menos rega, planta na caneca. Mas ainda as canecas são bem mais fáceis de cuidar do que os terrários, porque você pode virar esse vaso. Essa minha caneca aqui, ó, não tem furo, tá vendo? Não tem furo. Se eu regar demais, deixa eu pegar aqui o regador, olha só. Eu vou regar ela aqui, ó. Reguei com abundância. Essa minha caneca aqui fica na janela, pega sol, bastante sol da manhã. Podem ver que não tá estiolado, não tá nada, ó. Então, olha, tá descendo a água. Vou esperar descer um pouquinho pra me mostrar pra vocês. Então, você precisa escolher bem o vaso. Meu Deus, eu molhei demais essa caneca, ela tá transbordando água ou ficou na chuva, porque lá na minha janela ela pega gotas de chuva, pega um pouquinho de chuva. E o que que eu faço? Essa caneca aqui é mais fácil. Você faz isso, ó. Olha só. Não cai muito as pedrinhas que tá decorando, porque já é um vaso que tá há mais tempo aqui, então tá bem firme, não vai derramar nada, olha só. Você pode deixar ela até na chuva, se você quiser, contanto que você tenha tempo de prestar atenção de você virar esse vaso, ó. Tem que lembrar de virar esse vaso para escorrer o excesso de água. Se você acabar esquecendo, em 2, 3 dias você perde essa suculenta. Então, precisa ter muita atenção, escolher bem o vaso, ó. Vaso sem furo, então, as canecas podem ser viradas, ó. E alguns vasos, lata, alguns vasos que você possa virar, você pode fazer isso, ó. Tranquilo, resolvido o problema. Mas terrário já não tem essa condição, então a sexta dica é escolher bem o vaso. Sempre vasos com furo, a gente aconselha, né? Vasos bem furadinhos, ó. Ou, se é no tempo, vaso de barro bem drenante, bem furado, uma camada generosa de drenagem, tá ok. Então, a escolha do vaso é a dica número 6 e muito importante também para o cultivo dar certo das nossas suculentas. Para nós ter sucesso na hora de cultivar nossas gordinhas. Dica número 8. Qual suculenta precisa de mais rega e quais suculentas precisam de menos regas? Você pode estar observando nas folhinhas dela. Por exemplo, essa agavoide aqui, ó, tem as folhas bem gordinhas. Isso é um sinal de que ela vai precisar de menos regas. Por quê? Ela acumula água nas folhinhas e com isso, se você porventura esquecer de regar ela, ela vai usar a água que ela tem acumulada nas folhinhas e não vai desidratar. Ao contrário de uma suculenta como essa daqui, ó, que tem as folhinhas bem fininhas, ela não acumula água, portanto, se você demorar mais para regar ou não observar se ela tá precisando de rega, ela vai desidratar e vai ficar com as folhinhas todas enrugadinhas, então vai desidratar mais rápido. Então, você pode estar sempre observando. Se ela tem as folhinhas mais fininhas, você rega um pouco mais, deixa o substrato um pouco mais úmido. Se ela tem as folhinhas bem gordinhas como essa aqui, pode deixar ela ficar bem seca para depois regar novamente, porque ela não vai desidratar. Essa aqui também, ó, tem as folhinhas mais gordinhas. Um exemplo também de folhinha mais gordinha são as Lovely Rose. Olha essas minhas como estão lindas. Estão maravilhosas. É tudo no caule, mudinhas no caule que eu fiz decapitação, ó. Cada caule saiu 2 mudinhas. Estão maravilhosas. São mais gordinhas, precisam de menos regas. Essa peludinha aqui também, olha que linda. Essa suculenta aqui eu cultivo no tempo, sol e chuva. E olha só a coloração, ela tá maravilhosa. Dica número 9 para você não errar nas regas. Você pode separar suas suculentas. Faz uma bancada só com as bem gordinhas e outra bancada só com as que tem as folhas mais fininhas. Que é o caso dos Rhipsalis, dos Orosax. Tem várias suculentas que tem as folhas mais fininhas. Então, você separando elas, você consegue controlar mais as regas. Você consegue saber que essas aqui, que tem as folhas mais fininhas, você vai molhar um pouquinho mais. E as que tem as folhas gordinhas, você vai molhar um pouquinho menos. Porque se você deixar tudo junto, as que gostam de mais água vão desidratar se você molhar menos. E as gordinhas vão apodrecer se você molhar demais.
Dica número 10. A escolha do vaso eu já falei pra vocês, mas eu trouxe essa dica aqui número 10 para falar para vocês que o melhor vaso para cultivar suculentas que você deixa no tempo ou que você costuma regar com a mangueira, que você não controla muitas regras, não quer controlar muitas regras. Ah, eu quero deixar na chuva, eu quero molhar com a mangueira, não quero me preocupar em estar molhando uma por uma. É cultivar em vaso de barro. Cultiva em vaso de barro, substrato bem drenado, a gente sempre volta a falar do substrato porque ele é o componente principal do nosso cultivo, e uma camada de drenagem bem generosa, super certo, você vai ter sucesso no cultivo das nossas gordinhas. Usa vaso de barro, que é uma ótima dica aí para vocês. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com os amigos que gostam de plantas e deixa muitos comentários aí pra mim, sugestão de novos vídeos e tudo que vocês queiram saber, eu vou respondendo vocês na medida do possível. Um grande abraço no coração de vocês. Beijo e tchau, tchau!